O poder do ser mais simples. É muito louco, né? Logo no primeiro capítulo desse livro, A Única Coisa, do Gary Keller, é interessante. Eu gostaria de ler ele aqui com você e a gente tem alguns insights interessantes, porque muitas vezes as nossas agendas e as nossas listas de tarefas são tantas coisas. E por muito tempo eu acreditei que quanto mais eu fazia, mais eu podia ter resultado. E olha só que interessante o que esse livro traz. Se todo mundo tem o mesmo número de horas num dia, por que algumas pessoas parecem conseguir fazer muito mais do que outras? E eu me perguntei por isso por muitos anos. Caramba, mas eu trabalho tanto, né? Por que o resultado que eu quero me parece que está tão longe? E às vezes você olha pessoas que têm as mesmas 24 horas e que têm resultados muito grandes. Jogadores de basquete, jogadores de futebol, empreendedores que têm um resultado muito grande com as mesmas 24 horas. E aí continua assim: como fazem mais, alcançam mais, ganham mais, têm mais? É a pergunta. Se o tempo é a moeda das conquistas, então por que algumas são capazes de engordar seus cofres com mais notas do que os outros? A resposta está no fato de que o núcleo de sua abordagem é justamente atingir o núcleo das coisas. Essas pessoas focam no mais simples. Olha que interessante. Quando você quiser a melhor chance de obter êxito em qualquer coisa que seja, o caminho a seguir é sempre o mesmo. Seja simples. Ser simples, e aí foi uma das maiores sacadas que eu tive nessa parte aqui. Ser simples é ignorar todas as coisas que você poderia fazer, preocupando-se com o que deve fazer. Eu vou ler de novo. Ser simples é ignorar todas as coisas que você poderia fazer, preocupando-se com o que deve fazer. Olha só que interessante. É reconhecer que nem tudo tem a mesma importância e descobrir as coisas que são mais importantes. E muitas vezes isso aqui é o mais desafiador, né? Tá, Fábio, eu tenho um monte de atividade, eu tenho um monte de tarefa, mas quais são as mais importantes? E é muitas vezes bem mais simples do que a gente imagina. É compreender que resultados extraordinários são diretamente determinados por quão específico você pode se tornar no seu foco. E eu fui aprender isso com muita dor e muito aprendizado, como é que eu vou fazer isso? É compreender que resultados extraordinários são diretamente determinados por quão específico você pode tornar o seu foco. Quanto que especificamente você vai colocar foco numa coisa específica? Especificamente numa coisa específica, né? O jeito de extrair o melhor do seu trabalho e de sua vida é ser mais simples possível. A maioria das pessoas pensa apenas no oposto disso. Inclusive eu pensei por muitos anos no oposto disso. Pensam que sucesso grandioso consome tempo e é complicado. Como eu vivi isso aqui? Pensam que sucesso grandioso consome muito tempo e é complicado. Como resultados, seus calendários e suas listas de afazeres acabam abarrotados e esmagadores. Olha, calendários e listas de afazeres tão grandes que são esmagadores. Talvez a sua está sendo assim agora. Talvez a minha está sendo assim agora. Olha só que louco isso aqui. O sucesso começa a parecer fora de alcance, porque como tem uma lista de afazeres tão grandes, tanta coisa, o sucesso ele começa a ficar muito fora de alcance. Então, elas passam a contentar-se com menos. E durante muitos anos, eu pude fazer um a um. Eu com uma pessoa e ela querer se desenvolver mais, querer ter mais da vida, querer ter mais recursos financeiros. E a realidade é que eu começava a perceber, e por muitos anos eu me vi nessa mesma situação, que era me contentar com menos. E eu vou te dar um exemplo prático do meu caso. Por alguns anos, quase uma década, eu me contentei em vender as férias. Nossa, eu vou tirar minhas férias, eu vou vender 15 dias. E o que aconteceu? Eu já estava me acostumando com aquilo. Isso na época que eu era empregado, eu comecei a me acostumar com menos. Ah não, em vez de eu ter mais férias, não, na verdade eu vou diminuir as minhas férias. E tá bom, eu tava começando a me acostumar com menos. Olha que louco.
sem sabermos que o sucesso maior vem quando fazem poucas coisas da melhor forma possível. Eu vou falar aqui de novo, que eu tive que quase que bater um martelo na minha cabeça aqui, muitos anos, pensando nessa mesma coisa. Será que é assim mesmo? Sem saberem que o sucesso maior vem quando poucas coisas da melhor forma possível. Quando fazem poucas coisas na melhor forma possível. Perdem-se tentando fazer demais e no final das contas realizam de menos. Eu sempre costumo falar isso, né? Porque se fosse fazer mais, a maioria das pessoas estavam ricas, milionárias e com a vida do jeito que elas gostariam, né? E na verdade é que a maioria faz um monte de coisa, trabalha um monte de coisa, tem um monte de afazeres. E o porquê que realiza menos então? Aquele sentimento sempre de caramba, falta mais. Com o tempo, reduzem suas expectativas, abandonam seus sonhos e permitem que suas vidas fiquem simples. Esse é o jeito errado de ser simples. Você começa a abandonar expectativas, abandonam seus sonhos. Aí é muito legal isso aqui. Você tem quantia limitada de tempo e energia. Portanto, quando se espalha, acaba disperso demais. Quer que suas conquistas somem, mas na verdade isso demanda subtração, não adição. Muito louca essa parada. Quando se espalha, acaba disperso demais. Quer que suas conquistas somem, tenham mais, a verdade é que isso demanda subtração e não adição. É preciso fazer menos coisas para obter mais efeitos, em vez de fazer mais coisas com efeitos colaterais. Eu vou ler isso aqui de novo, porque faz muito sentido. Olha só que louco. É preciso fazer menos coisas para obter mais efeito, em vez de fazer mais coisas com efeitos colaterais. Você faz menos, vai fazer menos coisa e você tem um efeito maior do que você ficar fazendo um monte de coisa e simplesmente só ter efeitos colaterais. O problema em tentar fazer demais é que, ainda que funcione, acrescentar mais ao seu trabalho e à sua vida, sem cortar nada, traz muitos problemas. Prazos não cumpridos, quero que aconteça demais comigo. Resultados decepcionantes, muito estresse, tédio. Vai depender do tipo de pessoa, né? Eu sou muito fazedor, de repente você também é muito fazedor. E a gente tenta fazer muita coisa, acaba entrando muito no tédio. Uma das coisas que eu tive que trabalhar muito comigo. Menos sono, má alimentação, nada de exercício e a perda de momentos com a família e com os amigos, que é muito importante. Tudo em nome de correr atrás de uma coisa que é mais fácil de conseguir do que você imagina. E eu sempre quis complicar isso aqui. A realidade é que eu tô querendo compartilhar isso aqui agora com você nesse vídeo. É porque, de repente, vai começar a fazer sentido para você como fez sentido para mim alguns anos atrás. Ser simples é um caminho fácil de seguir em busca de resultados extraordinários e dá certo. Dá certo o tempo todo, em qualquer lugar e com qualquer coisa. Por quê? Porque tem apenas um propósito: levar você direto ao seu objetivo. Quando você deixa tudo o mais simples possível, foca em uma única coisa e a ideia é essa. Eu espero que esse vídeo esteja fazendo sentido para você, como fez sentido para mim há alguns anos e está fazendo sentido comigo novamente. Tá legal? Eu queria compartilhar isso com você. Se faz sentido, compartilha com a pessoa. Comenta aqui comigo se você está passando por isso, se você já passou por isso, se faz sentido esse tipo de coisa, se faz sentido esse tipo de reflexão. E eu quero estar junto aí contigo nessa caminhada de que a nossa vida pode ser mais, de que a gente pode ter mais da vida, a gente pode conquistar mais coisas para nós, para nossa família e para quem a gente ama. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.